É interessante, eu coloquei aqui no ponto 6, no caso aqui da mulher, né? Que o cerne da questão aqui é a gente falar da mulher. Ela era considerada impura durante o seu período menstrual e pós-parto. Que de certa forma isso beneficiava, porque era um cuidado de Deus. Os homens também tinham seus momentos de impurezas. Se você ler o livro de Levítico por completo, você vai ver que ele é uma continuação de Êxodo, e ele também dá continuação para o próximo livro, que é Números. Moisés, ele é inspirado, escreve o Pentateuco, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E no livro de Levítico, a gente vê como tema central a santidade de Deus. E por Deus ser santo, ele quer que o seu povo seja santo e que tudo que aconteça ali esteja ligado ou levando à santidade. Tanto do ponto de vista social, na sua relação em sociedade, como do ponto de vista cerimonial, a questão do culto a Deus. E aí o que acontece? Esse fato curioso aqui de Levítico 12, todo o livro de Levítico começa a vir leis e mandamentos. E um deles é que a mulher, durante seu período menstrual, durante 7 dias, ela era considerada impura. Talvez você pense que isso seja machismo, mas não é. Muito pelo contrário, isso é o cuidado de Deus. Porque quando a mulher, principalmente nesse contexto aqui, partindo da ideia de que o povo que sai do Egito é um povo meio que desorganizado, é um povo inculto, é um povo ignorante, bruto, em sua maioria, é um povo que não sabe ler, é um povo que não tem modos, digamos assim. Tu imagina como em alguns casos, diante dessa cultura, como é que não era a relação conjugal e o que é que podia acontecer ou não acontecer, até mesmo enquanto a mulher estava com cólicas, estava no seu período menstrual. E aí Deus, em sua infinita sabedoria, ele começa a colocar determinados mandamentos. E um deles, do qual beneficia a mulher, é que no período menstrual, durante 7 dias, a mulher é considerada impura. Ou seja, ninguém pode tocar nela. Ela também, tudo que ela tocar pode ser considerado impuro. Onde ela sentar pode ser considerado impuro. Quando você pegar o texto e o livro de Levítico para ler e para estudar, você vai ver todas umas normas, do começo ao fim, o que é considerado impuro, por que é considerado impuro e o que acontecia para aquilo dali voltasse a ser puro quando possível, porque nem sempre era possível. Então, assim, na questão do pós-parto também, se a mulher desse luz a um menino, eram 7 dias, 7 dias, se não me falha a memória, 7 dias, para que a mulher começasse a sua questão de impureza, de descanso também, deixa de ser. E o menino era levado a ser circuncidado, né? A gente conhece isso como a fimose, né? Que era no 8º dia de vida da criança, para que ele seja, simbolicamente, para que ele seja tido do ponto de vista público. A criança agora faz parte da nossa sociedade. A circuncisão tem esse símbolo, que era a questão da aliança. E após isso, ela passava 33 dias considerada impura, 33 dias considerada em uma situação do qual ela não podia ter relações. Isso, veja só o cuidado de Deus. Ela não podia ter relações, ela não podia participar da adoração a Deus, do culto a Deus, ela não podia ter acesso, da forma que ela tinha antes, ela não podia ter acesso às sinagogas, por exemplo, ao tabernáculo, ao templo, etc. Então, precisava se passar esse período de 40 dias, 7, depois mais 33, se fosse menino. Se fosse menina, dobra. Se fosse menina, seria 14, depois mais 66 dias, que dava um total de 80, de impureza. E ali, querendo ou não, se você prestar bem atenção, Deus está cuidando da mulher. Porque, veja só, a partir do momento que ela está ali, considerada, entre aspas, impura, e somente no final desses dias que haveria de acontecer todo um ritual de sacrifício, de oferecer um pássaro, geralmente era uma rolinha, uma pombinha, de oferecer pássaro, para que acontecesse o sacrifício lá feito pelo sacerdote, para ela voltar a ser pura e ter o acesso que ela antes tinha. Nesse período, 40 dias menino, 80 dias menina, ela podia ter mais tempo para ela podia ter um descanso. Não necessariamente, o texto não deixa claro que ela ia ficar só descansando, porque pressupõe, diante da sociedade, do contexto do povo da época, de que se precisasse ela fazer determinadas atividades fora de casa, como atividades no campo,
ela teria que fazer. Mas, via de regra, a gente analisa ali uma situação do qual ela vai ter mais tempo para ela, mais tempo de descanso, mais tempo para ela poder se hidratar, mais tempo para ela poder cuidar da sua saúde mental, organicamente, do ponto de vista da saúde. Veja só, esse mandamento está além do seu tempo, está além da ciência da época. Vem de Deus, né? A mulher estaria regulando os seus hormônios, a mulher estaria cuidando melhor da sua higienização. A questão do mandamento de Deus sobre impureza é mais ligada à questão religiosa, do ponto de vista mesmo cerimonial. Não tem nada a ver com questão de machismo. O fato de ela dar vida a uma menina e esse período de impureza ser um período maior, o texto não deixa claro o motivo. Muitos estudiosos vão dizer que, por ser uma menina, posteriormente ela também dará à luz. E aí é como se Deus estivesse dando uma atenção maior, mas não são só especulações. A Bíblia em si, ela não deixa claro o motivo. Você pega os mandamentos de Moisés, também não fica claro isso. São só especulações. Não dá para enxergar isso como machismo, porque, querendo ou não, diretamente e indiretamente beneficiava a mulher. Então veja o cuidado de Deus. A mulher impura, considerada impura, no seu período menstrual, pós-parto, independente se está dando vida a um menino ou a uma menina, independente dos dias, mas ela estava tendo o cuidado de Deus e, consequentemente, também da sociedade a qual ela estava inserida, para que ela pudesse ter aquele momento de descanso também, de pós-parto. Volto a dizer, não necessariamente ela vai ficar só deitada descansando, não é isso. Ela iria sim fazer atividades domésticas, mas tudo dentro das condições. Ela iria sim ao campo se precisasse, se houvesse a condição física de ir. Mas, via de regra, ela estava com o melhor momento para cuidar dela e da criança também. A criança estava com ela também. Então, os homens também passavam por certos momentos nessa questão de pureza. O livro de Levítico, ele revela isso de uma forma bem legal. O que é que eu quero dizer com vocês sobre isso daqui, sobre essas curiosidades? Que no Antigo Testamento, a mulher está inserida em uma estrutura cultural patriarcal. Então, quando eu olhar do meu ponto de vista ocidental, ou o seu ponto de vista, seja ocidental ou oriental, você tem que entender esse contexto bíblico, esse contexto dessa sociedade, para que você possa compreender a ação de Deus na sociedade. A ação de Deus, o desenrolar da história humana, do povo de Deus, na sociedade, nas sociedades aqui, dos povos antigos no Antigo Testamento, e que eram povos da Mesopotâmia, que eram povos ali da região do Egito, que eram povos ali da Palestina, hoje, né, Palestina, Cisjordânia, Líbano, Extremo Oriente, etc. Oriente Médio.